palavra do Senhor em Isaías 62 diz, 62, versículos 6 e o 7. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objetivo de louvor na terra. Amém. Pai querido, nós te louvamos. Nós te agradecemos porque a tua palavra sempre traz orientações aos nossos corações e também edificação à nossa vida espiritual. Nós te louvamos pela tua igreja aqui reunida e que todos possam sair daqui edificados e abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Queiram estar sentados. Meus queridos irmãos, nessa noite eu quero vos falar sobre oração, sobre tocando os céus através da oração. Nós sabemos que a oração é a fonte de energia para uma igreja bem-sucedida. Para crentes viverem vidas bem-sucedidas, para crentes terem experiências profundas com Deus, para que o crente possa viver uma vida cristã, de vitória em vitória, ele não pode abandonar a oração. Muitas coisas mudam, muitas coisas mudaram, porém, o método de Deus não mudou. E a maneira de Deus ouvir a sua igreja, e a maneira de Deus agir no meio da igreja, e a maneira de as bênçãos, os milagres, as vitórias acontecerem no meio da igreja, precisa cada crente entender que é especificamente através da oração. Irmãos, nós não podemos perder mais tempo. É hora de clamarmos pela intervenção de Deus. É tempo de tocar os céus através da oração. É tempo de cada crente entender do seu compromisso e sua responsabilidade. Como cristão, como crente, a sua responsabilidade de orar. É hora da igreja unir-se em oração e rasgar o coração numa volta sincera e profunda para Deus. Meus queridos irmãos, é hora de clamarmos por um avivamento que nos dobre, que nos leve para o altar da oração, que crie em nossos corações sede de Deus, compromisso com a santidade e a obra de Deus. É tempo de tocar os céus com as nossas orações, para que Deus rasgue o céu e desça, a fim de a nossa nação, a fim de a nossa cidade, a fim de o nosso estado, a fim da nossa igreja, a fim de as nossas famílias, a fim de a nossa vida começar a tremer diante de Deus. Nós precisamos temer a Deus e tremer diante da santidade, da soberania de Deus. Eu quero dizer nesta noite, que todo despertamento, que todo avivamento, que todos os milagres são precedidos por oração. Não acontece avivamento, despertamento, milagres, se joelhos não se dobrarem e clamarem ao Senhor. Quando Deus tem algo para realizar em favor da sua igreja, quando Deus tem algo a realizar em favor de alguém, ou de uma família, ou de uma cidade, o desejo divino é que esse ato seja precedido por orações. E só acontece algo extraordinário se realmente houver orações. As chuvas torrenciais não caem antes que os joelhos
não se dobrem com humildade perante o Senhor. Por isso, a palavra de Deus já diz lá em Crônicas: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face, se humilhar, eu vou sarar a sua terra. A nossa terra brasileira está enferma. A nossa nação está enferma. A nossa nação está doente. Mas para que essa nação seja sarada, joelhos precisam se dobrar. Joelhos precisam se dobrar diante do Senhor. Deus não sara a nossa terra sem que primeiro o povo se humilhe e ore fervorosamente. Eu já disse isso em algumas vezes, mas não canso em dizer, em muitas vidas, e até lamentavelmente em muitas igrejas, a oração está em estado de coma, está na UTI, preste a morrer. Ou em muitas vidas, a oração já morreu, não existe oração. Muitos estão vivendo um tempo terrível de estiagem, de sequidão, estão pior do que o deserto de Saara ou de Atacama, aqui no Chile, que são os desertos mais secos do mundo. Outros não têm tempo para orar, tem tempo para tudo, mas não tem tempo para orar. Irmão, nós vivemos numa época de entretenimento, principalmente através da tecnologia, principalmente através de celulares, e daí vem as redes sociais, desde o Facebook, WhatsApp e outras aí. Tudo isso é muito bom. Mas isso também tem sido um meio de pessoas passarem horas e horas nessas redes sociais, ou com seu celular, e mandando mensagem para aqui e para lá, só que não mandam mensagem para o céu. Até quando você vai ficar sem mandar mensagem para o céu? Os céus estão precisando ouvir as mensagens que venham brotar do profundo da tua alma, do profundo do teu coração. Muitas vezes, através das redes sociais, você rasga o coração, falando do teu sentimento, das tuas frustrações, ou falando para alguém do outro lado o que se passa na tua vida, o que se passa na tua casa, o que se passa na cidade, o que se passa na igreja. Mas você precisa falar com os céus. É os céus que vão mudar as situações, por mais adversa que seja. Não orar, irmãos, é um grande pecado. E Samuel, sabendo disso, ele disse: longe de mim pecar e não orar. E quando o crente não ora, ele está pecando. Irmãos, será que você não cometeu esse pecado hoje? Que um profundo desejo de orar vem inundar a tua vida, irmãos. Quando a igreja ora, os céus se abrem. Quando a igreja ora, alguma coisa acontece. Quando a igreja ora, o inferno treme e as coisas acontecem aqui na terra. Muitas vezes tem crente que diz: a igreja não é mais a mesma. Não é porque você não ora como orava antes. Ah, mas hoje não acontece tantos milagres como aconteceu no passado. Não acontece porque você não ora. Comece a orar e você vai ver o que Deus vai fazer. Porque a oração libera as bênçãos de Deus. Aprove a Deus
operar milagres e obras extraordinárias no meio do seu povo, através da oração. Não existe outro método, não existe outra maneira. A maneira de Deus realmente abrir os céus e bênçãos ser derramadas sobre a sua igreja é através da oração. E a falta de oração priva-nos de bênçãos, bênçãos que são suas, bênçãos que Deus prometeu, que estão inseridas na Bíblia para a igreja. Mas se você não ora, essa bênção não vem. O próprio Jesus disse: não tendes porque não oreis, porque não pedis. Então, irmãos, muitas das bênçãos não vêm sobre sua vida, porque está faltando oração. Mas nós precisamos tocar os céus, e para tocar os céus, tem que ter orações perseverantes. Aqui no texto que nós lemos, diz todo dia, toda noite, jamais se calarão, guardas, não se calem. Meus irmãos, nós brasileiros temos uma mania de começar as coisas com entusiasmo. Tudo que nós começamos muitas vezes é com entusiasmo. Temos entusiasmo para começar, mas desistimos com muita facilidade, até na questão de oração. Eu vou orar 15 minutos por dia, ou meia hora, ou uma hora, ou sei lá. Começam com entusiasmo, a primeira semana vai, a segunda semana já estão falhando, e na terceira já se esqueceram. Irmãos, Jesus falou da importância de orar, sem nunca desfalecer, e ele fala de uma viúva, que perseverantemente ela batia a porta de alguém, dizendo: eu preciso que tu olhe para a minha causa. E não, o juiz não queria atender, mas a perseverança daquela mulher foi tanta que ele dizia: eu vou atendê-la para deixar essa pessoa, para ela parar de me incomodar. Em outra palavra, a perseverança. Persevere em oração, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, na tua família, nos teus negócios e na igreja. Irmãos, Elias deixou exemplo de perseverança quando ele orou para que a chuva viesse. Ele subiu ao monte, e o céu estava de brigadeiro, como se diz, o céu estava azul, nenhuma nuvem, mas a Bíblia diz que ele dobrou os seus joelhos, e não só os seus joelhos, ele colocou o rosto em terra, entre os joelhos e o seu rosto no chão, e ele clamava: Deus, é preciso que a chuva venha. E ele mandava o seu moço dar uma olhada, deu uma olhada, e nada, de nenhuma nuvem, não tinha nuvem. Mas ele não desistiu, ele continuava a orar, e se ele tivesse desistido, ele jamais teria obtido esta profunda experiência de ver as comportas dos céus se abrirem e a chuva vir. Ele perseverou uma vez, duas vezes, três, na sétima vez, ele manda o moço ir, olhar, e o moço diz: olha, nuvem não tem, mas tem uma pequena nuvenzinha que é tamanho de uma mão. Tamanho de uma mão. Mas é o suficiente para que as comportas dos céus sejam derramadas sobre a tua casa, sobre a tua vida. Porque aquela nuvem tamanho de uma mão, ele disse: corra, vamos correr, e daqui a pouco o céu estava nublado, e daqui a pouco as chuvas vieram de maneira torrencial. Por quê, irmãos? Porque havia perseverança no homem de Deus. Precisa haver perseverança na tua vida. Você ora uma vez, as coisas não acontecem, você ora a segunda vez, não acontece, e daqui a pouco você já desiste. Não pode desistir, continue orando, continue orando, continue orando, continue orando, e você vai ver o que Deus vai fazer nesta igreja, o que Deus vai fazer na tua família.
Isaías fala, aqui no versículo que nós lemos, 62:6, de orar dia e noite, de clamar dia e noite, de não cessar. Irmãos, no Pentecoste, só veio Pentecoste porque os discípulos, porque aquelas pessoas que permaneceram ali, permaneceram fiéis. 120 pessoas permaneceram perseverantes. E nós vemos que Jesus mandou mais ou menos, foi falado para mais ou menos 500 pessoas. Quando Jesus subiu ao céu, 500 pessoas mais ou menos viram ele subir, ficar em Jerusalém. Mas o dia passou e nada. O segundo dia passou e nada. E as pessoas começaram a ir embora, pessoas começaram a desistir. Mas 10 pessoas, 20 pessoas, 30 pessoas, 50, 120 pessoas permaneceram, e foram sobre estes que desceu o poder do Espírito Santo, e eles tiveram a experiência dos primeiros que falaram noutras línguas, porque 120 permaneceu, mas teve 380 pessoas mais ou menos que foram embora e não receberam aquela bênção, porque não continuaram a orar, desistiram de perseverar. Irmãos, diversos avivamentos têm ocorrido ao redor do mundo como resultado de perseverança. Milagres, maravilhas, avivamentos, curas, pessoas sendo salvas, transformadas pelo poder do Evangelho, tem sido através de perseverança. Grandes avivamentos que já ocorreram ao redor do mundo, e hoje assim mesmo tem ocorrido diversos avivamentos em diversas localidades, mas tudo isso tem acontecido pela perseverança na oração, perseverança na oração, perseverança na oração. Você precisa perseverar em oração, você precisa orar, irmãos. É através da oração e da perseverança que milagres vão acontecer, e aquela coisa, aquilo que é extraordinário, algo tremendo que você quer ver acontecer, vai acontecer se você perseverar, se você perseverar, se você perseverar na oração. Para tocar os céus, para chegar numa dimensão de intimidade com Deus, tem que haver orações com expectativa. Aí no texto que nós lemos, nós vemos que os guardas tinham expectativa de alguma coisa acontecer. Orar é também vigiar, é aguardar, é estar atento na expectativa de alguma surpresa. Irmãos, orar é ficar de prontidão para resistir os ataques do inimigo, porque o inimigo ataca a todos. E ataca também quem está orando, mas não consegue atingir, porque você está protegido com o sangue de Jesus, você está protegido com o nome de Jesus, e o diabo não tem como derrubar quem está orando, quem está com humildade diante do Senhor. Orando e vigiando, você vai ser vitorioso. Orar é buscar reforço e ajuda naquele que tudo pode, o Senhor dos senhores, o soberano, o Senhor dos exércitos. Oração, irmãos, sem expectativa de resposta, não é oração verdadeira. Tem crente que ora, mas ele não tem expectativa de ver as respostas acontecer. Eu costumo dizer que quando o crente ora e ele mesmo não acredita na sua oração, é um castigo. Eu dobrar o joelho, ou sentado ou em pé, mas estar ali orando, apenas orando e não crer na minha oração, não crer que a minha oração está chegando até Deus, eu estou apenas de castigo. Eu tenho que ter expectativa que as minhas orações estão chegando aos céus. Porque se você não tiver nenhuma expectativa, a tua oração será apenas uma reza. E tem muita gente rezando,
Nós precisamos de gente para orar. Nós temos muita gente que ora e não sabe nem o que está fazendo, não sabe nem o que está falando. É apenas uma formalidade. E eu quero dizer nesta noite, Deus está com nojo de oração de formalidade. É aquela oração do fariseu que orava e dizia: Senhor, tu me conheces, tu sabe que eu sou dizimista, tu sabe que eu não sou como essa pessoa que está aqui do meu lado, que eu nem sei por que está aqui, essa pessoa nem podia entrar aqui, mas tu me conheces, Senhor, tu conheces o meu nome, eu pertenço à família tal, eu pertenço a tal, eu sou um obreiro, eu canto no coral, eu toco instrumento, e daí? E daí? Deus está cansado das tuas rezas, irmãos. Oração que não rasga coração, oração que não há lágrimas. Ah, pastor, mas eu sou de cultura alemã, ou de cultura, sou mais... Não importa a cultura que você é, quando se humilha na presença do Senhor, você não pode, quem sabe não precisa derramar lágrimas, mas o teu coração precisa estar quebrantado. Teu coração precisa estar quebrantado. Ah, mas eu sou homem, eu sou duro para chorar. Não importa, você não precisa chorar, precisa rasgar o teu coração na presença do Senhor. Pare de fazer oração de formalidade, porque oração de formalidade, irmãos, é no mesmo páreo daquelas orações decoradas que você fazia quando pertencia à igreja católica, aquelas rezas decoradas que você já sabia e respondia quando o padre fala uma coisa e você já respondia aquilo ali. São formalidades. Não chegue com formalidade diante de Deus, chega com humildade, chega com o coração quebrantado. Quem ora, irmãos, deve chegar diante de Deus como Abacuque, que subiu a torre de vigília, e lá na torre de vigília, ele olhava para todo lado, e Abacuque 2:1, e ele esperava a resposta de Deus, ele orava de maneira ávida, esperando que alguma coisa acontecesse. Quando você dobrar teu joelho, ou quando você orar, ore crendo que alguma coisa vai acontecer. Aleluia. Você não pode orar crendo que nada vai acontecer, irmãos. Quem ora tem que orar como Jacó, irmãos, que no momento da sua vida, numa crise espiritual que ele também estava vivendo, mas ele se agarra ao anjo, e ele não larga, e ele diz: eu não te largo e não te deixo, se não receber a bênção. Quem realmente quer ver algo acontecer na sua vida, na sua casa, no seu país, e como nós estamos precisando de crentes para orar, irmãos, pelo nosso país, como nós precisamos, irmãos, o nosso país. Estava falando ontem com um deputado federal, e ele estava dizendo: olha, nós estamos com medo de o nosso país passar por uma guerra civil. Nós estamos orando para que isso não aconteça, uma guerra civil, irmãos. E ele disse: olha, não quero assustar, mas os movimentos sem terra, sem não sei o que, principalmente o MST, eles estão mais armados do que o exército. O exército foi sucateado. Nós estamos à beira de uma guerra civil se Deus não intervir. Mas, irmãos, qual o papel da igreja nessa hora? A igreja precisa orar.
Irmãos, muitos países estavam em situações complicadas, mas a oração mudou a situação. A oração mudou a situação. Quem ora passa a ter profunda intimidade com Deus. Quem ora com expectativa sabe que coisas grandes vão acontecer. E o que você está fazendo, o que você está esperando acontecer na tua vida, na tua família, nos teus negócios, para você orar. Irmão, não precisa esperar que algum mal, alguma coisa aconteça. Não. Você precisa orar antes. Não vamos esperar o pior acontecer na nossa nação. Vamos orar para que não venha acontecer. Porque quando um povo se humilha, quando um povo clama, quando um povo se afasta dos seus pecados, quando um povo realmente deixa e abandona o mal, Deus sara a nossa terra. A nossa terra precisa ser sarada, a nossa terra precisa ser sarada, e a nossa terra não será sarada através dos movimentos sociais, através disso e daquilo. A nossa terra será sarada através da oração da igreja, através da oração da igreja, através da oração da igreja. E você é a igreja, e você é a igreja, e você é a igreja. E se você orar, milagres vão acontecer. Meus irmãos, você precisa orar com expectativa que alguma coisa venha acontecer. Você não pode dobrar o joelho e não ter expectativa que nada vai acontecer. Daí é apenas reza. Mas eu dobrar o joelho, ou sentado, ou em pé, mas quando eu começar a orar, eu tenho que ter a expectativa que alguma coisa vai acontecer. Eu tenho que ter aquele sentimento. Eu tenho que começar a sentir que alguma coisa vai acontecer. Eu tenho que orar com expectativa que algo vai acontecer. Irmãos, você vai tocar os céus, você vai ter intimidade, a tua oração vai realmente ter efeito, se você também ter ousadia na oração. Nós vemos aqui em Isaías 62 que os guardas ali, eles estavam na expectativa, na ousadia, que alguma coisa iria acontecer. Irmãos, nós precisamos orar sem parar. Aqui diz o versículo, que para não parar, para não cessar as vozes, para não se calar, para que não haja silêncio em vós, em alguma tradução diz. Oração por despertamento, irmãos, é oração que lembra na ótica humana, porque Deus não esquece, mas na ótica humana lembra a Deus as suas promessas. Porque nós vemos que o rei Ezequias, por exemplo, ele orava, e depois de ele orar, Deus veio com providência. Nós vemos que Deus muda a coisa quando as pessoas oram. O rei Ezequias, depois de receber uma mensagem de morte, Isaías chegou ao leito onde estava Ezequias enfermo e disse: olha, você põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer. Mas a Bíblia diz que quando Isaías sai, ele começou a orar, ele começou a chorar, e com ousadia ele chorava, e ele dizia: lembra, Senhor, que eu andei diante de ti em verdade, com um coração, eu procurei andar com perfeição diante de ti. E nós vemos que ele orou com ousadia. E quando ainda o profeta, antes de sair do palácio, Deus disse para o profeta: volta e diga para Ezequias que a sua oração foi ouvida, e eu vou acrescentar mais 15 anos. Irmãos, que você possa orar com ousadia, e o Espírito Santo dizer: olha, a tua oração foi ouvida, a tua oração foi ouvida, a tua oração foi ouvida. O mesmo profeta que voltou
que voltou a trazer, que levou a mensagem de morte, ele teve que voltar agora a trazer a mensagem de vida. E ele mesmo teve que dizer: olha, Deus ouviu as tuas lágrimas, Deus ouviu as tuas orações, e Ele vai sarar, e vai acrescentar mais 15 anos a você. É orar com ousadia, ou é pronunciar a palavra de Deus. Nós devemos sempre orar segundo a vontade de Deus, porque Ele nos ouve, a sua vontade é perfeita para nós. Todas as orações precisam estar fundamentadas, não naquilo que eu acho, não naquilo que eu penso, tem que estar fundamentada na Bíblia, irmãos, porque tem crente que ora e quer que aconteça a coisa conforme ele acha, conforme que ele pensa. Não é conforme você pensa, é conforme Deus pensa. É Ele que é o grande eu sou. Ore dentro da vontade de Deus, faça oração dentro da vontade de Deus, fundamentada no amor de Deus, fundamentada nas promessas de Deus, irmãos. Teve um outro rei que veio terrivelmente, milhares e milhares de inimigos para arrasar com a cidade, mas ele, e até mandaram cartas dizendo: quem é o teu Deus? Quem é teu Deus? E ele foi ao recinto de oração, ele apresentou: Deus, aqui está a carta. O pessoal dizendo: quem é o nosso Deus? Quem é o teu Deus para você confiar nele? Teu Deus não é nada. Deus está aqui, o desafio desses homens. E ele orava: mas lembra, Senhor, das tuas promessas. Deus, tu tens promessa para esse povo. Oh, irmãos, e Deus interviu por causa da oração perseverante de alguém. A promessa de Deus para a tua casa, a promessa de Deus para a tua família, a promessa de Deus para esta igreja, a promessa de Deus para essa cidade. Eu creio num grande avivamento, e como alguém falou ontem na vigília, sentindo cheiro de avivamento, sentindo algo que vai acontecer, e nós estamos vendo o que Deus está fazendo. Só nesse ano, mais de 150 pessoas já receberam batismo com o Espírito Santo aqui em Blumenau, e é só o começo. Eu creio que é só o começo do que Deus tem para nós, é só o começo que Deus tem para a tua casa, para a tua família, para os teus negócios. Enquanto o mundo está em crise, enquanto o Brasil só se fala em crise, e sabemos que a crise está aí, mas no meio da crise e no meio da tua oração, Deus vai abrir oportunidade para você, Deus vai abrir caminhos para você, portas vão se abrir, caminhos vão se abrir, vitória de Deus virá sobre a sua vida. Sinta o avivamento de Deus na tua casa, receba o avivamento, viva o avivamento e deixe Deus fazer obras extraordinárias. A Bíblia Sagrada é muito rica em mostrar exemplo de homens que oraram com ousadia, e assim mudar a história da sua vida, mudar a história da sua família, mudaram a história da sua cidade, e a história da nação e de um povo. Desde o rei Josafá até Neemias, Moisés, e assim vai passando por Elias, Eliseu e outros homens, que no meio de crise eles sabiam que tinha uma alternativa, e é única: oração. Não existe segunda alternativa. Você quer vitória, você quer milagre, você quer bênção, você quer ver o extraordinário acontecer, só existe uma alternativa: orar. Orar, 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 irmãos. Irmãos, orar é tão fácil, mas é tão difícil. Como que é isso, pastor? Orar é tão fácil porque até uma criança pode orar. Até uma criança. Até uma criança. Vejo meu neto de vez em quando coloca a mão na minha cabeça e ora, diz umas palavras de oração. Tão fácil.
Mas é tão difícil. É tão difícil, irmãos, que se perguntar quantos que oraram 15 minutos hoje aqui, não sei se teríamos metade da igreja. Se nós perguntássemos quantos que oraram meia hora, não sei se teria 50 pessoas. Quantos oraram uma hora, não sei se teríamos 10 pessoas. É tão difícil. Sabe por que é difícil, irmãos? Porque o nosso inimigo, ele sabe que ele não consegue nada com quem vigia e quem ora. Ele não consegue derrubar quem está em oração. Você já está humilde, você já está jogado diante de Deus. Quem ora, ora porque confia em Deus. Então não tem brecha para o demônio, para o inimigo. E o inimigo faz de tudo para desvirtuar você da oração. Irmãos, ele faz com que o teu dia seja tão corrido, que quando você chega em casa, você já está cansado, você quer mais é dormir. E no outro dia continua a mesma coisa. E quando não está tão cansado, mas vem tanto entretenimento, tantas outras coisas, que o tempo passa. E quando você vai ver, cadê a oração? E a pessoa vai se acostumando sem orar. Se acostumando sem orar. Irmãos, até quando você vai se acostumar sem orar? Ah, pastor, mas orar é para alguns assim que Deus deu um dom especial. Eu até concordo que tem pessoas que são dotadas de um dom de orar, de interceder, de clamar. Mas você precisa orar o mínimo possível, pelo menos por você. Jesus chegou para os discípulos, mas gente, você não pode velar nem uma hora. Nem uma hora. Pior que não é nem uma hora hoje, é nem um minuto. Nem um minuto. Nós estamos acostumados hoje a chegar na igreja, irmãos, e sentar e ficar conversando, como se nós estivéssemos num cinema, ou num teatro, ou em outro lugar que vai ter horário para começar o espetáculo. Mas o culto, irmãos, não começa a hora que se começa aqui oficialmente no culto. O culto começa a hora que você chega ao templo. A hora que você chega ao templo, começa o teu culto. A hora que você chega ao templo, começa o teu culto. E muitos cultos estão sendo maculados, porque eu não estou dizendo que você precisa dobrar o joelho. Tem problemas que tem pessoas que têm problema no joelho, tem problemas que hoje tem tanta gente com problema de articulação, né? E o joelho fica marcado, fica tão difícil. Tudo bem, não vou questionar isso. Mas você pode orar sentado. Pelo menos, se você não tem palavras para orar, abra sua Bíblia e leia. Agora, irmãos, a gente está orando e a gente está vendo assim, tem hora que eu digo assim, Senhor, será que eu estou na igreja ou estou no mercado público? Irmãos, tem hora que eu estou aqui orando e eu pergunto, Senhor, será que eu estou no mercado público? Porque é tanta conversa que vai perturbando a nossa oração. É o inimigo querendo, sem você não faz nem proposital, mas o inimigo usa isso, irmãos, para desvergir as atenções, para que a nossa atenção não seja nele. A nossa atenção tem que ser nele. Irmãos, quantos obreiros, quantos homens da Bíblia tocaram os céus através da oração, orando pelo povo, Neemias, o rei Josafá, Moisés, irmãos, ele orava pelo povo, ele intercedia pelo povo. Quando a igreja leva Deus a sério, irmãos, e faz orações ousadas, a resposta vem. Quando a igreja clama diante do Senhor, o deserto floresce, vira um lindo pomar,
Quando a igreja ora, a aridez é banida, desaparece a aridez, a chuva cai abundantemente e traz renovação, e traz alegria, e traz batismo com o Espírito Santo, e traz cura, e traz salvação, e traz poder, e traz ânimo, e traz os desviados de volta, e traz vitória para a igreja. Irmãos, a oração tem que ser ininterrupta. Aí no texto que nós lemos diz, em outra tradução, não haja silêncio em vós. Não pode haver silêncio na tua vida. Quer dizer, a oração tem que ser constante, devemos orar sempre, não podemos parar, não pode haver silêncio. A falta de oração é a causa de muitos crentes estarem doentes, de muitas vidas estarem raquíticas, de muitas igrejas estarem inoperantes. Oração ininterrupta faz com que realmente milagres aconteçam. Irmãos, orações ininterruptas são orações banhada de coração quebrantado, de lágrimas, de súplicas, de clamor diante de Deus. Você precisa chegar na presença de Deus, como Ana chegou ao templo, não tinha palavras, porque seu coração estava dolorido, não tinha o que dizer, mas ela apenas balbuciava seus lábios. Mas aquele balbúcio era uma expressão da dor que ela sentia na sua alma. E Deus respondeu a ela. O sacerdote não entendeu, dizia, meu Deus, o que essa mulher, essa hora não é hora de ninguém, não é hora de beber, e essa pessoa está bêbada uma hora dessa. Para começar, não é para estar bêbado nenhuma hora, mas essa mulher, uma hora dessa, vem ao templo totalmente embriagada. E o sacerdote foi questionar com ela, e ela disse, não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou derramando a minha alma que está aflita diante do Senhor. Irmãos, ela derramou suas lágrimas, ela derramou a sua alma diante de Deus, até receber a grande vitória que ela precisava. Ela precisava que Deus abrisse sua madre, para que ela pudesse ter um filho, e ela foi orando, não tinha palavra, então foi balbuciando, não tinha mais nada, mas tinha um gemido, aleluia. Muitas vezes você não tem muito o que falar, mas há um gemido na tua alma, e o Espírito Santo interpreta isso, e Deus entende o teu gemido, e Deus entende o teu clamor, e milagres vão acontecer no meio da igreja, quando houver orações de súplicas, orações ininterruptas. São orações onde todos realmente se envolvem para orar e para clamar, para tocar os céus. Irmãos, para você ver milagres acontecer, precisa ter orações importunantes, aquela oração que vão importunando, que importunam o Senhor, irmãos. Mas Deus sabe, mas aprove a Deus responder através da oração de importunação. Irmãos, é insistir como fez Jacó, não te deixarei se tu não me abençoares. É importunar como fez aquele homem que foi à casa do seu amigo, seu vizinho que era amigo, e foi lá pedir 3 pães, e disse, olha, chegou visita na minha casa, e eu preciso dar alguma coisa de comer. E o homem lá dentro dizia, olha, eu não posso, eu já estou deitado com meus filhos, já estou aqui, não tem. Mas ele ficou batendo, eu preciso de 3 pães, eu não posso, mas eu preciso de 3 pães, preciso. O que você precisa, irmãos? Clame, busque ao Senhor,
aleluia, e você vai ver o que Deus vai fazer. É importunar como fez Abraão em favor de Ló. Deus iria destruir Sodoma, e Abraão começou a interceder: mas Senhor, tu vais acabar com Sodoma se lá tiver 50 justos, 45, 30, 40, e foi baixando. Deus disse: não, não vou. E ele foi insistindo: mas se tiver 10, tu vai. Ele foi insistindo, irmãos, e Deus livrou Ló e sua família pela intercessão de Abraão. Deus vai livrar tua família, Deus vai livrar tua casa, Deus vai livrar teus filhos, Deus vai livrar teu esposo, Deus vai livrar tua esposa, Deus vai livrar tua casa, Deus vai livrar teus negócios, se você não desistir, mas se você ficar orando, clamando, clamando e orando de maneira importuna, não cesses de orar. A Bíblia diz: não haja silêncio em vós, não pode haver silêncio na tua vida. Continue orando, continue clamando, e você vai ver o que vai acontecer, porque o extraordinário de Deus vai acontecer. Irmãos, não abra mão da resposta que Deus tem para você, nem que seja não, porque muitas vezes a resposta de Deus é não. Porque se todas as respostas de Deus à tua oração fosse sim, você já estaria morto. Porque muitas vezes nós não sabemos como orar. E Deus, que conhece o amanhã, tem vezes que Ele diz não. Dói um pouco, dói. Mas nós somos consolados também com o não de Deus. A oração, irmãos, é orar até que. Aí em 62 diz: até que. Irmãos, nós temos que orar até que venha alguma resposta. É a oração que não desanima, irmãos. Você não pode abrir mão da resposta de Deus. Vai orando, irmãos. Tem pessoas que desanimam logo. Não, irmãos, que a tua oração não seja trôpega, não seja oscilante, não seja oração medrosa, que você venha desistir já no meio da caminhada. É orar até que a resposta venha. Se for não, amém, mas é a resposta. Irmãos, Jesus disse: ficai em Jerusalém até que sejais revestidos. Ore até que venha a resposta, irmãos. Ore até que venha a resposta das tuas orações. Porque tem crente que começa a orar por um assunto e daqui a pouco esquece aquele assunto, não sabe nem. Quer dizer, pede oração, mas daqui a pouco ele não tinha muito sentido ao seu pedido de oração. Mas que você possa orar em conformidade com a vontade de Deus, e orar até que venha a resposta, orar até que a resposta venha, como diz Oséias 10:12, até que a resposta venha. Ore, irmãos, porque a resposta vai vir. Ore, porque a resposta vai vir. Irmãos, eu termino dizendo: a oração precisa ser oração com louvor, porque em 62:7, o versículo que nós lemos diz: até que restabeleça Jerusalém e ponha por objetivo de louvor na terra. O grande clamor de Isaías era pela restauração do povo de Deus e restauração pela cidade desolada de Jerusalém. Jerusalém estava desolada e ele orava até que Deus viesse colocar Jerusalém restabelecendo a restauração dessa cidade. É tempo de orar, irmãos, com orações específicas daquilo que você quer que aconteça na tua casa, na tua família, na tua vida, na igreja. Há muitos que
estão desolados, em ruínas espirituais, há muitos que não têm mais força para permanecer no caminho do Senhor, há muitos que suas atitudes, suas reações estão entristecendo o Espírito Santo, mas é hora de orar para que o teu clamor chegue diante de Deus. Precisamos orar para que Deus venha quebrantar os corações, precisamos orar para que o avivamento chegue não só na tua vida, mas chegue na vida do teu irmão. Ore pelo irmão, ore pela juventude, ore pelos adolescentes, ore pelas crianças, ore pelos casais, ore pela terceira idade, ore pela cidade, ore para que Blumenau venha experimentar um grande avivamento, e que milhares de pessoas venham ser salvas nessa cidade, e que o avivamento venha percorrer os quatro cantos dessa cidade, atravessando as fronteiras, indo para outras cidades, atravessando o estado, indo para o Brasil todo. Irmãos, para isso você precisa orar, e não existe outra alternativa. Só existe uma alternativa para que algo extraordinário de Deus aconteça. E eu termino aqui dizendo, irmãos, para que obras extraordinárias de Deus venham acontecer nessa cidade, só existe uma alternativa: orar. Se o meu povo orar. Vivemos numa época em que a nossa geração desaprendeu a orar. E quem sabe a geração que chegou, que está aí já, quem sabe nunca aprendeu a orar. A oração, irmãos, é a nossa principal arma. Você está usando bem essa arma? A oração é uma arma. A oração vai trazer forças espirituais. A oração vai trazer ânimo à tua vida espiritual. A oração vai levar você a ter intimidade com Deus. A oração vai levar você a ter experiência com os céus. A história espiritual de uma pessoa, ou de uma nação, ou de uma igreja, está escrito na sua vida de oração. A história de sucesso de um crente está escrita na sua vida de oração. Se tiver oração, vai ter vitória, vai ter milagre, o extraordinário vai acontecer. Precisa haver oração. Ficamos em pé nesse momento. Meus queridos, eu quero desafiar você a orar um pouco mais. Eu não estou aqui dizendo e nem querendo que você faça um propósito: pastor, eu vou orar 1 hora por dia. Pastor, eu vou orar meia hora por dia. Eu não vou fazer nenhum tipo de campanha desse jeito. Eu só quero dizer para você: comece a orar. Comece a orar e você vai ver o que vai acontecer. Eu quero dizer, irmãos, com toda a certeza da minha alma, você jamais será o mesmo. Grave isso. Você jamais será o mesmo se você orar um pouco mais. Porque a tua oração, você orar, você vai começar a conhecer os mistérios de Deus. Você vai começar a conhecer a mente de Deus. Você vai começar a ter diálogo com o Senhor. Não tem poder para influenciar a vida de quem ora, de quem tem intimidade com Deus, porque quem tem intimidade com Deus conhece a voz de Deus, conhece a voz de Deus, conhece a voz do Senhor. Aleluia. Que não haja silêncio na tua vida. É tempo de orar, clamar, interceder, buscar ao Senhor. Pare de você dizer: ah, mas Deus sabe o que eu preciso. Deus não é soberano? Deus conhece a minha vida. Ele conhece a tua vida. Mas aprove a Deus. E quem é nós
carro para discutir com o oleiro. Aprove a Deus responder a sua igreja e o seu povo através da oração. Você quer ver o extraordinário acontecer? Ore, irmãos. Ore, a tua vida jamais será a mesma. Ore, essa igreja jamais será a mesma. Ore, a tua família jamais será a mesma. Ore, e você vai ver que a cidade vai ser mudada. Irmãos, existem grandes avivamentos que aconteceram em cidades, quando o povo começou a orar, quando as igrejas se uniram para orar. E eu creio, irmãos, por isso que nós estamos incentivando a igreja em Blumenau, principalmente a Assembleia de Deus, a nossa igreja, mas oxalá que todas fossem assim, orar. Nós, como eu sou pastor da Assembleia, eu vou incentivar nós, mas que todos os pastores possam se unir e incentivar o povo a orar, a orar, a orar. Irmãos, nós ainda estamos para ver o que Deus vai fazer se o povo orar um pouco mais, porque eu ainda creio, irmãos, eu creio em duas coisas. Eu creio no poder da oração. Muitas das maravilhas que têm acontecido é porque realmente alguns oram, estão orando. E eu creio que nós ainda estamos apenas tateando, apenas encostando naquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Porque se nós for para a Bíblia, há tantas promessas e há coisas tão profundas que Deus quer fazer no nosso meio, que nós apenas estamos tateando. Deus tem algo muito mais para você. Deus tem algo muito mais para a tua família. Deus tem algo extraordinário para você, irmãos. Creia no extraordinário de Deus. E eu suplico com toda a minha alma, ore um pouco mais, e você vai ver o grande despertamento, o grande avivamento que vai acontecer na igreja. Pastor, mas não está acontecendo grande, tá, mas ainda não, eu não estou conformado, eu não posso me conformar com apenas o que está acontecendo. Não, eu não vou me conformar porque já 300 pessoas foram batizadas nas águas, porque mais de 150 veio que é Cristo, mas Ele precisa estar impermeado em nossa vida, para que esse avivamento seja contínuo, seja real. Aleluia, irmãos, você precisa ser mais quebrantado, você precisa ser avivado, porque Deus quer usar você. Você é o canal competente para milagres acontecer nessa cidade. Você é a pessoa que Deus está de olho em você, para que Ele possa te usar, para que o extraordinário, para aquilo que Ele quer fazer, possa acontecer. Porque eu quero dizer, Deus não vai fazer o extraordinário através dos governantes desse país, Deus não vai fazer o extraordinário através dos movimentos sociais desse país. Deus vai fazer algo extraordinário, é através da sua igreja, e você é a igreja, e você é a igreja, você é o homem, a mulher, o jovem, a criança, o adolescente, que Deus quer usar. Deus quer usar você, mas você precisa orar um pouco mais. E se você for bem sincero, pode chegar diante de Deus, do Espírito Santo, e dizer: Senhor,
eu não sei orar. Eu não sei orar. Me ensina a orar. Mas não tem importância. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus, 3 anos e meio. E lá no final, no momento, eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Que eles viram Jesus orar. Eles andaram com Jesus. E eles perceberam que não sabia orar ainda. Irmãos, peça para o Espírito Santo ensinar você a orar. Você já fez isso, irmãos? Peça para o Espírito Santo ensinar você a orar. Você vai, irmãos, você vai aprender a orar. Eu quero dizer mais uma coisa para encerrar. Quanto mais se ora, mais vontade tem de orar. Quanto menos se ora, menos vontade tem. Quanto mais ora, mais palavras vai tendo. E daqui a pouco você vai programar. Já passou 1 hora? Parece que foi nada. Porque a oração não é um sacrifício. A oração passa a ser um prazer. A oração passa a ser um prazer. Irmãos, quando você começa a orar e começa a ultrapassar algumas barreiras, a oração passa a ser um prazer. E o dia que você não ora, você já começa a perceber que alguma coisa está faltando. E é o Espírito Santo te incomodando. Faltou oração. Faltou oração. A oração se aprende. E a única maneira de aprender a orar, irmãos, não é ler livros. Existem bons livros sobre a oração, mas não adianta você ler esses bons livros e não orar. Irmãos, os livros podem dar alguma ideia sobre a oração, mas só se aprende orando. Não é lendo livros, é orando, é orando, é orando, é orando. Ore, ore, você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. Ore, você vai ver o que Deus vai fazer nessa igreja. Irmãos, essa igreja era para estar super lotada. Ah, pastor, mas o pessoal está de férias, o pessoal está nos Gideões. Mas não importa, irmãos. A igreja era para estar colocando. Não caber ninguém mais aqui, irmãos. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus esse ano? Você está conformado, irmãos? Quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão loucas, com drogas, se matando, se jogando dos prédios? Como essa semana aconteceu, 2 que se jogaram de prédio ali em Balneário Camboriú. Que é isso, irmãos? É o diabo ceifando. E a igreja, apenas mais um que morreu. Isso não toca nada em você, irmãos? Pessoas morrendo no teu lado, isso não mexe com você, irmãos? Porque quando morre salva, amém. Mas e essas pessoas, irmãos? Irmãos, algo precisa mover o nosso coração, mas é através da oração. É através da oração. Baixe sua cabeça. Oh, aleluia, aleluia. Se a tua oração fosse colocada na balança, que peso teria? Ou teria aquela resposta: pesado fosse na balança, achado em falta? Em falta, não ora, falta. Irmãos, Deus quer fazer algo muito mais. Eu creio, irmãos, que esse ano vão acontecer coisas tremendas de Deus nessa igreja, porque nós pastores estamos decididos a orar mais.
Mas não é só os pastores, a igreja precisa estar junto. Nós queremos no extraordinário. Eu creio que Deus vai te usar de maneira extraordinária. Aleluia. Oramos, pastor. Senhor, nos achegamos ao trono da graça uma vez mais, pela sua infinita bondade e misericórdia, com a qual o Senhor tem nos alcançado, da forma que o Senhor usou o teu servo, para falar aos nossos corações, sobre esta grande necessidade de aprendermos a orar. Nos colocamos, Senhor, de forma humilde diante desse altar, e reconhecemos que por vezes, ó Pai, não temos orado o necessário, mas nós não queremos viver de passado ou como museu, só citando situações que aconteceram em décadas atrás, mas nós estamos imbuídos, ó Pai, e no meio de uma nova geração, uma geração que não esqueceu dos primórdios, uma geração que ainda entende que os joelhos calejados, ainda entende que a boca no pó, permanecerão uma igreja em pé, permanecerá uma família na tua presença. Esta geração entende, meu Deus, que se um ou dois ou três está reunido no teu nome, ali o Senhor está. Não é diferente esta noite. Mediante esta palavra, eu creio no verdadeiro avivamento, avivamento que começa pela criança até o mais idoso, avivamento que começa, Senhor Jesus, na banda, no ministério de louvor, no ministério de obreiros, na igreja de uma forma geral. Eu entendo que quando nós nos achegamos ao trono da graça, dobramos o joelho ou em pé, não importa a forma, mas acima de tudo, Senhor, com o nosso coração aquebrantado diante da tua presença, e nós chegamos no nosso limite, porque além do limite o Senhor está. Aquilo que é possível nós podemos fazer, mas o impossível, a tua mão está na direção e no controle de todas as coisas. Eu entendo que nada está sendo interrompido, eu entendo que tudo está passando deste teto, porque quando nós sentimos o teu doce Espírito Santo, o inferno é abalado. Quando uma igreja ora, quando uma igreja clama, meu Deus, nós vamos participar desse ato tão sagrado, desse ato tão maravilhoso, Senhor. Por isso, como bem pregou o teu servo esta noite, será que não podeis velar pelo menos uma hora conosco? E nesses minutos possamos pedir perdão, porque carecemos da tua compaixão e da tua misericórdia. Assim como um pai que deixa o filho deitar-se ao seu colo, nós nos colocamos uma vez mais como filhos. Não sabemos o coração e a necessidade dessa pessoa, mas o Senhor tudo sabe. Entendemos que quando os nossos olhos estão marejados de lágrimas, é porque não temos mais palavras, mas a tua palavra nos diz, a Bíblia Sagrada, que o teu Espírito intercede com gemidos inexprimíveis. E tem pessoa que chegou aqui, Senhor, nesse estado, sem palavras, não tem força nem para orar, pela luta, pela prova, pela dificuldade, mas nós acreditamos que através da tua palavra e desta oração, o Senhor está colocando um basta, um ponto final nesta prova. Que a tua bênção, graça e misericórdia seja sobre o seu povo, e continua, Jesus, nos ensinando a orar. Levante as suas duas mãos lá em cima e diga: a oração é a chave que abre todas as portas. Eu creio que a oração nos levará a lugares que jamais pensaríamos estar. A oração
é o segredo da minha vitória. Você pode dar um glória a Deus?